Meus irmãos do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês. Vamos conversar hoje e um pouco é muito, mas dada a extensão do tema, sobre algo que nós espiritistas estudamos, permeia muito, a, os nossos estudos, que é a dor. O tema de hoje, a razão da dor, ele está lastreado, está baseado num título, de um capítulo de mesmo nome do livro Jesus no Lar, que foi ditado nos anos 40 do século passado pelo espírito Neio Lúcio ao médium Francisco Xavier. É muito bom a gente pensar na razão da dor, porque esse é o motivo pelo qual nós vivemos a perseguir os nossos ideais. Nós vivemos a perseguir a nossa perfeição. Tal qual um aguilhão, aquele tridente da mitologia, de que o diabo carrega nas mãos e nos induz a nos movimentarmos. Mas a dor, meus irmãos, e o sofrimento, a razão dela está associada, permeia a mente humana desde o início dos tempos. Se nós voltarmos no passado, voltarmos lá a cerca de 600 anos antes de Cristo, nós vamos ver Siddhartha Gautama, o Buda, já falando do sofrimento, já invocando as pessoas a aceitarem os seus sofrimentos, mas não de uma maneira passiva. Então, lá no budismo, Buda já preconizava as 4 verdades, as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. A verdade que o sofrimento existe. A segunda nobre verdade era a verdade da causa do sofrimento. O sofrimento tem uma origem, ele tem uma motivação. A terceira nobre verdade era a verdade da cessação do sofrimento. O que quer dizer com isso? Que todo sofrimento tem como ser extinto, cessado, eliminado. E a quarta e última nobre verdade é a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Ou seja, é o caminho, é o conhecimento da maneira pela qual o ser humano pode enfrentar, pode fazer com que esse sofrimento acabe. E é muito interessante quando Buda dizia isso, porque ele já vinha logo em seguida e fala que esse caminho que leva à cessação do sofrimento é o caminho de nós agirmos retamente. É o caminho de nós, seres humanos, termos uma consciência reta. E é interessante quando Buda falava isso, porque ele dizia de que para superar o sofrimento, se é necessário uma consciência reta, então é necessário agir retamente. É necessário pensar retamente. É necessário não trazer em si sentimentos de culpa. A culpa, segundo Buda, era a grande responsável pelos nossos sofrimentos. Meus irmãos, Buda estava certo. A nossa doutrina espírita vem a complementar essa nobre verdade de Buda. Nós vimos isso em edições, em publicações espiritistas, como o livro Plenitude, da veneranda Joana de Ângeles. Nós vemos isso nas obras de Hamed, do espírito Hamed, acerca das dores da alma, acerca dos nossos comportamentos, e vemos também um Evangelho segundo o Espiritismo, nas leituras
do espírito Lacordaire, por exemplo, nas próprias instruções de nosso Allan Kardec. Mas aí nós vamos entendendo de que dor. Mas o que é dor? Bom, se a gente for falar de dor, a gente vai falar de algo desagradável. O que é dor? É uma sensação desagradável, penosa, resultante de uma contusão. Vai encontrar no dicionário assim, né? De um machucado, de algo em relação ao organismo nosso. Mas a dor física, essa a gente conhece. Essa a gente resolve muitas vezes com analgésico. Nós resolvemos com anti-inflamatório. Mas e as dores da alma? Essa é a dor, é a mazela que nos atormenta. Essa é a que nos aflige e que muitas vezes nos tira de órbita, nos tira do nosso próprio eixo. Essa é a dor em que nós devemos, principalmente nós espiritistas que já temos um conhecimento da lei de causa e efeito, da questão de sabermos que as nossas escolhas influenciam no nosso futuro, aí nós então encontramos que essas mazelas morais, elas precisam de algo mais para serem saneadas. O remédio é outro. O remédio é divino. O remédio, como disse nosso Mestre Jesus Cristo, ele nos trouxe é o amor. É a boa nova que Jesus nos trouxe. Mas vamos discorrer um pouco. Porque dor e sofrimento. E o sofrer? O que é sofrimento? Sofrimento é uma dor realmente física ou moral prolongada. Ela fica meio que contida e permanente à medida que nós aceitamos. Então a gente vai vendo que para termos um aperfeiçoamento moral, nós precisamos saber lidar com os nossos sofrimentos. Ou melhor, precisamos extirpá-los. É fácil? Não, não é. Mas nós vamos entendendo que a dor ela é um processo que é uma contingência que é inerente à nossa vida. A dor enobrece o espírito. Isso me faz lembrar da leitura A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, em que um espírito amigo, que é a Joana de Ângeles, né, depois viemos a saber, ela nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos. E é verdade. Nós não podemos abrir mão, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, meus irmãos, da dor. Pois a dor é que nos permite ampliar os horizontes do entendimento. Do sabermos, como diz Allan Kardec, de que temos algo a reparar. Porque são as vicissitudes, são os nossos equívocos, as nossas faltas cometidas nesta vida ou em vidas passadas. Eis a questão pela qual a dor se apresenta diante de nós. E pensando nisso, na lei de causa e efeito, nós vamos ver de que a gente planta o que a gente escolhe e nós colhemos o que nós plantamos. Meus irmãos, nós espiritistas sabemos que um dos grandes segredos da vida corporal, enquanto aqui encarnados, é sabermos colher o que plantamos, agradecer, ser grato a Deus e procurar já ir semeando algo de melhor a cada dia, para que possamos ter uma boa colheita vindoura e uma próxima encarnação. Então, a dor do ponto de vista espiritual, ela transforma, ela realmente nos dá essa noção, esse entendimento do porquê a vivenciamos. Nós podemos ver que cada um de nós sofremos, temos uma dor de uma maneira. A mesma dor em mim é diferente da de cada um de vocês. Porque cada um de nós tem uma vivência, tem uma condição evolutiva, uma condição moral diferente. Ainda que, meus irmãos,
a dor que eu sinto, algum de vocês possa ter passado. Não terá sido a mesma coisa. Então, essa é a concepção do que nos faz a dor. Mas por que Deus faz isso? Qual o motivo da justiça divina fazer isso? A motivação da dor, meus irmãos, está intrínseca ao nosso aprendizado, aos nossos erros. Lá no texto, o próprio Mestre Jesus fala para Raquel, que era uma servidora de Joana de Cusa, de que Deus faz isso para que nós entendamos de que o caminho certo é o caminho do bem. Toda vez que nós saímos do caminho do bem, do caminho que nos leva à perfeição, à plenitude, nós estamos indo de encontro às leis divinas. E muitas vezes o amor não consegue fazer com que nós de imediato, ou um certo espaço de tempo, possamos ver o erro que cometemos e procurar se desvencilhar e reparar. Então, a gente vai encontrar lá na carta de Pedro, por exemplo, no Evangelho, que Pedro nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Cobre mesmo. É pelo amor que nós superamos as nossas dores. É pela prática do bem, é pela prática da caridade. Tanto que o apóstolo Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 2, de que a gente tem que ter um grande gozo, uma grande alegria, quando forem enviadas para nós os nossos sofrimentos, as nossas provações. Mas quem é que nesse mundo de meu Deus se acostuma a receber as dores com alegria? Que se a cultura que não se revolta muita gente. Daí porque o grande objetivo de quando estamos em dores, essas dores morais, as dores da alma, na nossa consciência, o melhor que temos a fazer é orar. É orar para pedirmos forças a Deus, para não entrarmos num caminho de murmúrios, de queixas, de reclamações, de rebeldia. Pois senão esse processo ele se enfronha para algo maior e mais duradouro. E as consequências disso são terríveis, porque as mazelas morais elas vão surgindo, elas vão perpetrando e vão passando também a imprimir em nosso perispírito e reverberar no nosso corpo, sob a forma de doenças. Então, meus irmãos, não é que, como dizem, o espírito é muito passivo, aceita tudo. Não. Nós sabemos de algo chamado resignação. Temos que ser resignados. E o que é resignação, Wagner? Não é aceitar? Não. Não somente. Resignação é a maneira, é o processo pelo qual nós entendemos e temos conhecimento, aceitamos o motivo pelo qual estamos passando por essa dor. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós vamos envidando esforços para que isso acabe. Então, nós não aniquilamos, no extremo oposto, essa questão da sensação da dor, do que estamos passando. Nós não maldizemos, não nos rebelamos, mas ao mesmo tempo vamos nos tratando, vamos na profilaxia, vamos na terapêutica do amor. Nós precisamos disso, meus irmãos, porque das leis divinas que são imutáveis e eternas, nós não temos controle e nem queremos ter. Mas nós precisamos saber que nós podemos satisfazer as leis divinas e a nós mesmos, a nossa melhoria, fazendo o bem. Então, resignar-se é isso, é aceitar, mas também é lutar, ir em frente, ir avante, encarando essa dor. Isso não é uma proposta masoquista. Dizer que é algo, isso é algo doentio você aceitar a dor. Mas a gente tem que ficar otimista, porque a gente tem que ser feliz diante dessas várias provações que nós vamos passando, porque de alguma maneira,
quando a gente age no bem para contrapor esse sofrimento, essas provações, nós estamos expungindo, botando para fora essas mazelas que tanto nos fazem mal. Às vezes, meus irmãos, fazem mal há anos, há séculos, talvez até há milênios, não sabemos. E que nós carregamos esse fardo e só nos faz piorar, nos atrasar em nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Então, nós temos os benfeitores espirituais, né, os espíritos superiores, que nos dizem que somente passamos por prova. Por quê? Porque nós temos uma real condição de sermos bem-sucedidos na superação delas. Lembram? O Mestre Jesus disse que nós passaríamos por provas e teríamos condições de encará-las, de vencê-las, porque o fardo não seria maior do que o que podíamos carregar. Então a gente vai ver de que nós temos esses recursos. A justiça divina, a misericórdia divina não nos propõe. Nós, em nosso planejamento reencarnatório, não fazemos um planejamento, antes de tudo, que não seja versado no bem, na nossa melhoria. E segundo, de que não seja nada do qual não podemos superar. Esse fardo, efetivamente, ele não é mais pesado do que o que possamos carregar. Eu me lembro também de uma passagem, né, de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, em que o apóstolo Paulo, gosto muito do apóstolo Paulo, ele nos diz que não nos conformemos com este mundo, não vamos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Eis o nosso objetivo, meus irmãos, é discernir qual é a vontade de Deus e que nós intimamente sabemos. A vontade de Deus é que nós sejamos espíritos perfeitos. A vontade de Deus é que nós cresçamos por amor. E nessas nossas dores, elas podem ser analisadas o quê? Como um cárcere, uma prisão de lamentação ou como um aprendizado. Vai ser de acordo com a nossa condição evolutiva. Mas as dores, já disse, elas surgem para que a gente possa perceber de que maneira nós precisamos melhorar. Pensemos numa angústia, num conflito que trazemos, numa dor. E possamos, como diz Buda, conscientemente analisar qual seria essa motivação. Nós veremos quais foram as nossas faltas, os nossos equívocos. No mínimo, nós, sinceramente pensando, intimamente, a gente vai ver qual é a nossa capacidade. O que é que nós trazemos de faltas, de vícios? O que nós trazemos ainda de imperfeições? E daí dá para a gente mensurar, dá para a gente medir o porquê daquilo acontecer conosco. Porque a gente vai observar, meus irmãos, que na nossa vida, no nosso dia a dia, as dificuldades e conflitos, né, como diz o espírito Hamed, são materializações de atos, de atitudes que a gente tem e que precisam ser reavaliados. Então não adianta a gente tomar uma postura de vítima, de querer se rebelar contra Deus, de dizer que nós não merecemos, de dizer que é injustiça divina. Imagina, injustiça divina. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que buscar qual é a causa que motivaram essas nossas mazelas morais. Porque quanto mais nós nos justificamos, né, diante do sofrimento, a gente está se atrasando na renovação. A gente, enquanto não recomeça, a gente está com essas rebeldias se acomodando no sofrimento. E aí o que é que acontece? A nossa vida vira um verdadeiro tormento, meus irmãos. Então, saibamos analisar as nossas dores, porque a dor é minha, a dor é sua. A gente não terceiriza a dor. A dor, ela iguala a todos. A dor,
não vê se é rico ou se é pobre. A dor não vê qual é a etnia da pessoa. A dor não vê qual é o grau de educação, se a pessoa é alfabetizada, se é mestre, se é doutor. Ela não vê em qual é a área, qual a religião da pessoa. A dor nos une. A dor, tal qual deveria ser uma lei divina, ela é igual para todos. Então a gente vai entender de que a gente não escolhe deliberadamente a dor, mas as nossas ações ao longo das nossas vidas transatas, das nossas vidas passadas, vão formando essa teia. E que nós precisamos, à medida que nos chega a consciência para se tornar reta, a desfazer, a retirar esses nós dessa teia. Nós precisamos nos modificar. E aí a gente vê de que, se a lei divina nos fala de que nós recebamos o que a gente plantou, a lei divina ela está sendo justa. Então, se a gente fez algo de errado, nada mais justo do que nós possamos redimir, reparar esses erros. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire nos fala do bem e do mal sofrer, nós vamos falar daqui a pouco. E no céu e o inferno, nós vimos lá Kardec nos falar daquele processo pelo qual nós temos de passar para redimir das nossas faltas, dos nossos erros, né? A gente vai vendo de que nós precisamos o quê? Do arrependimento. Nós precisamos se arrepender. Muitas vezes nós passamos pelo estágio de remorso, aquilo que nos corrói, que dói por dentro, em cima das faltas, dos erros que nós fizemos. E que muitas vezes a gente traz conosco por anos, por encarnações, mas não somos capazes ainda de chegar até aquele que nós ofendemos e pedir desculpa, porque o remorso nos traz algo que é dileto para nós. Dileto, perdão, não é dileto. Algo que é danoso para nós, que é o egoísmo. O remorso é o nosso egoísmo contido. Nós sabemos que erramos, mas não temos coragem de reparar, de ir até a pessoa. Até um ponto que esse remorso, ele vai num processo de, óbvio, ao longo do tempo, o ser humano fazendo o seu aprendizado, tendo um dia, sendo melhor um dia após o outro, nós chegamos a esse nível que é o arrependimento. Nós já sabemos que erramos. Nós já temos essa consciência e nós já temos essa capacidade de se desculpar. Nós temos essa capacidade de querer envidar esforços para desfazer o erro que nós cometemos contra outrem. Então, o arrependimento é esse primeiro estágio. Porque, juntamente com o arrependimento, Allan Kardec nos fala de arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos expiar, como eu costumo brincar, o expiar com X, o expungir, o purgar, o ter que botar para fora, o ter que sofrer pelo aquilo que nós fizemos. É essa dor que vem para que nós possamos entender claramente aquilo que fizemos a outrem. As malsinações, as provocações, as agressões, não importa que não serão necessariamente naquele mesmo nível, mas nós precisamos expiar. E precisamos, meus irmãos, antes de tudo e para concluir esse processo, nós precisamos reparar. Porque senão, o que seríamos de nós? Nos arrependeríamos, muitas vezes expungiríamos, sofreríamos os erros, mas se nós não repararmos, se nós não colocarmos a mão na massa para fazer o contrário, para fazer o bem, nós muitas vezes não aprenderíamos. O reparar é a aula prática. Vamos entender assim.
é a aula prática conclusiva desse processo. Então, nós vamos começar a entender que a razão da dor está diretamente ligada a uma condição humana de espíritos ainda em evolução, num planeta de provas e expiações, que nós, imperfeito como somos, não temos condições ainda de, neste planeta, podermos reparar as nossas faltas sem ter que expugir, sem ter que ter alguma dor para podermos, neste processo, entendermos o que fizemos de errado. Ora, se somos imperfeitos, a compreensão das leis de Deus para nós ainda é imperfeita. Se somos imperfeitos, aquilo que nós pensamos ser algo ruim como a dor, é uma compreensão ainda imperfeita nossa. Então nós precisamos procurar, meus irmãos, sermos melhores amanhã do que hoje, sermos melhor no futuro do que hoje, como diz a leitura do Homem de Bem. Então nós vamos entendendo de que para que isso aconteça dentro da nossa dor, nós precisamos ter algo chamado vontade. A vontade de querer mudar. Nós precisamos, em espírito, ter que, se tivermos vontade de nos modificarmos para melhor, nós conseguimos nos libertar das nossas dores. Porque eis o caminho da reparação. Nós precisamos seguir o evangelho de amor de Jesus. Nós precisamos entender de que não nos satisfaz sermos somente pessoas omissas, sermos pessoas em que não participamos da sociedade, de não vivermos, excluídos, de nós não nos darmos o direito de conviver. Porque nas nossas dores, muitas vezes nós a trazemos porque nós não soubemos nos portar diante do outro, diante da sociedade, diante de Deus. Então, quando nós pensamos em expungir, em colocar para fora, em resolver as nossas mazelas morais, efetivamente a prática da caridade, da solidariedade, da fraternidade é algo que é inconteste. Não existe reparação das nossas mazelas morais que não estejam ligadas diretamente ao amor. Nós precisamos, então, nos reaprender a amar. Precisamos aprender a perdoar. Ou, como diz Allan Kardec, como disse o Espírito de Verdade em resposta a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, de que o que é que poderia ser entendido como caridade segundo Jesus Cristo? A benevolência para com todos, a indulgência, para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós precisamos, meus irmãos, trabalhar isso dentro de nós e pôr em prática esse processo. E antes de tudo, nós precisamos entender de que a nossa dor é algo de útil, é algo de que nos está trazendo a nossa descoberta dos nossos erros em busca das nossas melhorias. Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos esse auxílio dos benfeitores espirituais acerca disso? Íamos continuar incessantemente aumentando o nosso sofrimento por não aceitar. E por não aceitar, por não acharmos justos, por não acharmos certo essa atitude, nós íamos nos enfronhando cada vez mais no sofrimento. Então, meus irmãos, me permita ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o magnânimo espírito de Lacordaire, o benfeitor espiritual, um dos que escreveram para o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa contribuição magnífica, sobre o bem e o mal sofrer, ele diz: o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só.
é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele, Deus, não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. É muito bonito isso, porque Lacordaire nos mostra que, além da oração, da prece, nós precisamos ter uma fé viva, uma fé raciocinada. Olha novamente a questão da fé chegando em nossa conversa. Aquela fé em que sabemos por que temos fé. Não aquela fé cega que leva ao fanatismo, aquela fé do é porque é e acabou. Não, é aquela fé em que nós raciocinamos e acreditamos, interiorizamos porque entendemos. Nós precisamos, meus irmãos, da prática do amor. Nós precisamos do nosso entendimento. Como o nosso entendimento, Wagner? Nós precisamos, antes de tudo, aprender a nos aceitar. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Porque se a gente aprende a nos perdoar, a nos aceitar, nós aprendemos a nos amar. É o auto-amor. Porque se a gente aprende a se amar, nós podemos distribuir esse amor para outras pessoas, para todos. Não nos cabe rebeldia, não nos cabe queixas, não nos cabe reclamações descabidas. A gente vai entender que a razão da dor está diretamente ligada a... Ela está na necessidade que a gente tem de valorizar o simples, o divino, aquilo que faz parte do nosso cotidiano, a natureza, o mar, né? As árvores, o céu, os animais. São as coisas ditas simples da vida que foram feitas pelo nosso Criador incriado e que o mundo, nessa loucura, não nos deixa muitas vezes perceber. Mas nós precisamos de meditar, meus irmãos, de refletir, de termos um momento diário em que nós possamos pensar, nós, conosco mesmo. Nós precisamos, filhos de Deus que nós somos, pararmos, estabilizarmos a nossa mente, a fim de que traçamos planos, né, de como vamos conseguir enfrentar a nós mesmos, como vamos traçar estratégias para nos vencer dos nossos erros, dos nossos vícios, daquilo de errado que nós trazemos dentro de nós e que muitas vezes nós não queremos que ninguém saiba. Precisamos nos desnudar do egoísmo e do orgulho, essas chagas que aniquilam a humanidade, para então a gente começar a ver e a trabalhar no amor, a fazer a prática do bem. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Fiquem em paz. Jesus que abençoe a todos vocês e até uma próxima vez. Muito obrigado.